hoje então a gente conversa um pouquinho sobre essa peça incrível chamada Medeia, de Eurípides. Essa peça foi provavelmente encenada, produzida pela primeira vez em 431 a.C., né? Eurípides foi então um poeta trágico da Era de Ouro de Atenas. Então é dito que ele nasceu em 484 a.C. e faleceu em 406. Ele viveu nesse período entre guerras em que a atividade política, econômica e cultural se estabeleciam por lá. Ele acompanhou também o crescimento e importância mesmo dos dramas e tragédias, foi contemporâneo de Sófocles e de Ésquilo, e ele produziu mais de 90 peças, né, das quais apenas cerca de 15 são possíveis de se encontrar ainda hoje. E assim, apenas 15, né? Na verdade é coisa pra caramba. Do Sófocles, por exemplo, a gente tem, se eu não me engano, 7 peças ainda hoje em dia. Medeia é uma de suas peças mais famosas, né, uma de suas tragédias mais famosas, e ela na verdade é composta por histórias que já eram conhecidas na Grécia, né, naquela época. Aliás, todas essas grandes tragédias, né, partiam de mitos, né, de histórias que o povo já conhecia. Portanto, o que Eurípides também fazia naquela época é mais ou menos o que o Shakespeare fez ali em sua época. Então ele pegava histórias pré-existentes e transformava em peças incríveis, né? Então isso vem ali desde a época do teatro grego. Portanto, como no teatro grego você tinha ali, na verdade, recriações, né, encenações desses mitos e dessas histórias já conhecidas do grande público, o público ia até o teatro já conhecendo a história de Medeia e Jasão, por exemplo. E o que eles esperavam ver no teatro, na verdade, é ali a criatividade do dramaturgo de contar ou recontar essas histórias. Então essa modificação dos mitos conhecidos já era uma coisa esperada pelo público. Para quem não sabe, Medeia é a história de uma mulher traída e sua vingança terrível, mas assim, terrível mesmo. E bem, eu não sei como é que vocês lidam com spoilers de peças escritas no século V a.C., mas devo avisá-los de que sim, vai ter spoiler neste vídeo. Eu vou comentar aqui alguns desdobramentos com vocês, tá certo? E bem, nessa peça aqui você vai ter apenas um recorte da vida de Jasão e Medeia, né, deste casal trágico. E veja bem, tem que se lembrar de que o povo já tinha conhecimento prévio desses mitos e tudo mais. Então, o público já ia a essa encenação conhecendo, por exemplo, a história de Jasão e os Argonautas e também do Velo de Ouro, ou do Velocino de Ouro, ou do Tosão de Ouro, tem várias traduções possíveis aí. Então vamos abrir parênteses aqui e vamos por partes. Vamos começar por Jasão. Jasão era filho do rei Éson. O rei Éson vai ter o seu trono usurpado pelo próprio irmão, o Pélias, que é, portanto, ali o tio de Jasão. Vocês estão lembrando de Hamlet aí? Portanto, Jasão e sua mãe se veem obrigados a fugir ali daquela cidade. Assim, Jasão era bem pequerrucho quando isso aí aconteceu. Quando ele cresce, o que é que ele faz? Ele volta lá e quer, né, a todo custo, retomar o trono que era seu por direito. E aí, veja bem, o Pélias vai concordar em entregar o trono pro garoto. Mas ele vai dizer o seguinte, olha só, eu só te entrego o trono se você trouxer para mim o velo de ouro, ou o velocino de ouro. Esse velocino de ouro está escondido em algum lugar da Cólquida. E aqui a gente abre colchetes, tá certo? Parênteses já foram, mas então. O que é que seria esse velo, esse velocino ou esse tosão de ouro que o rei Pélias quer pra si, né? Ele quer que o sobrinho vá até lá pegar isso daí na Cólquida, entregar pra ele e assim ele vai devolver o trono pra família do Jasão. Muito bem, o que é isso? Isso é, na verdade, o escalpo, digamos assim, de um carneiro de ouro. Que além de tudo não era um carneiro comum, além dele ser de ouro, ele era alado. Mitologia grega, gente, sempre muito maravilhosa. Mas então, diz a lenda que um rei chamado Átamas teria ali se casado com uma bela esposa, tido 2 filhos, né, um casal de filhos e tudo mais, mas um belo dia ele se cansa da esposa e resolve se casar de novo. Só que essa nova jovem esposa é muito ciumenta e ela odeia os filhos, né, do marido. Portanto, esses 2 filhos resolvem fugir de casa e, gente, essa aqui é uma versão reduzida, tá? Essa história é imensa, mas então, os 2 fogem e aí a mãe deles, né, resolve ajudá-los nessa fuga e manda pra eles o tal do carneiro de ouro alado. E aí eles fogem voando nesse carneirinho, só que aí o que acontece? A menina perde o equilíbrio, cai e morre afogada no mar. O irmão sobrevive, chega na Cólquida e lá ele é recebido pelo rei e tudo mais, e aí ele resolve oferecer aquele carneirinho alado de ouro que o ajudou ali na
fogo e tudo mais, como uma oferenda mesmo. Ele vai fazer um sacrifício para Zeus ali com aquele carneirinho. E aí o que acontece? Como forma de agradecimento, Zeus vai fazer com que aquele velocino de ouro, né, o escalpo do carneirinho, aquela coisa toda, se torne um símbolo de poder, riqueza e prosperidade. Aí o rei da Cólquida resolve fazer o quê? Pegar esse velocino, esse tipo de símbolo de poder, prosperidade, etc., e pendurá-lo em uma árvore e resolve deixar também um dragão que nunca dorme tomando conta desse velocino. Agora a gente fecha colchetes e volta lá pro Jasão. Calma que a Medeia já vai aparecer. Mas então, o tio Pélias, que roubou o seu trono, tá lá dizendo pra ele: não, ok, você quer o trono de volta, tá joia. É só você me trazer lá o velocino de ouro que está na Cólquida, sendo guardado por um dragão horroroso que nunca dorme. Vai ser fácil. E o Jasão topa. E aí o que é que ele faz? Ele constrói uma embarcação, né, um navio gigantesco chamado Argo, reúne uma tripulação que vai ficar conhecida como Argonautas, Jasão e os Argonautas, Argo, vocês já entenderam muito bem. Então, nessa tripulação você inclusive vai ter algumas figurinhas conhecidas da mitologia também, como por exemplo Peleu, que é o pai do Aquiles, e você tem também o Orfeu. Todos eles embarcam então nessa viagem para a Cólquida e chegando lá, o que é que o rei da Cólquida vai dizer? Ele vai dizer assim: ok, vocês podem ir lá pegar o velocino, não tem problema nenhum, só que antes vocês precisam fazer um favor para mim, que é o seguinte: arar todo um terreno imenso ali com a ajuda de 2 touros. Só que são 2 touros monstruosos. Mas não é só isso. Depois de arar aquele terreno, o Jasão vai precisar fazer o quê? Vai precisar semear, né, aquele terreno com dentes de dragão. E que dragão seria esse? Aquele dragão que nunca dorme, que está lá tomando conta do velocino. Só que veja bem, existia uma lenda um pouco mais antiga de um rapaz que tinha matado um dragão X, semeado ali um terreno com os dentes de dragão, e aí o que aconteceu? De cada um desses dentes de dragão semeados, surgiu um soldado inimigo, que, se eu não me engano, chegou a matar aquele cara. Mas então, a princesa da Cólquida, né, a filha do rei, tá lá só ouvindo, né, a tramóia do pai e tá entendendo, né? Então, ele não quer dar o velocino coisa nenhuma, ele quer matar aquelas pessoas todas que estão ali querendo o velocino, tá certo? Só que veja bem, essa princesa se apaixona pelo Jasão. Quem é essa princesa? A Medeia. Então ela sabe que se o Jasão não morrer pelos touros monstruosos, ele vai morrer pelo dragão. E se ele escapar do dragão, ele ainda vai ter todo aquele exército, né, saído dos dentes do dragão ali, enfim. E como ela já estava apaixonada pelo Jasão, ela resolve ajudá-lo. E veja bem, como é que uma princesinha da Cólquida vai ajudar o Jasão? Ela é, na verdade, uma grande feiticeira. Ela é descendente do deus Hélio, né, que é o deus do sol. Teve alguém nos comentários de um vídeo anterior dizendo que a Medeia é uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Essa é a melhor definição para Medeia. Mas então, com uma certa ajuda ali de magia, ela consegue o velocino de ouro para o Jasão, né? Consegue ajudá-lo a conseguir esse velocino de ouro, de modo que perceba que ela está enganando o próprio pai. Não contente com isso, ela foge com o Jasão, né? Os dois estão apaixonados, e os Argonautas ali também no Argo, né? Ela tá fugindo com a turma do Jasão, aquela coisa toda. E aí, para piorar a situação, ela resolve levar o irmãozinho dela. Por quê? Porque ela está imaginando que o pai vai sair em busca dela, tá certo? E aí, para ganhar tempo, o que é que ela faz? Ela mata o próprio irmãozinho, esquarteja e espalha os pedaços do irmãozinho por aí. Por quê? Porque o pai vai ficar muito entretido procurando os pedaços do próprio filho para poder fazer um enterro digno. Perceba que Medeia é muito gente boa, né? Enfim, chegando lá ao reino que deveria ser de Jasão e aquela coisa toda, o rei Pélia, né, que estava ali duvidando muito que o sobrinho conseguisse trazer o velocino de ouro, percebe, né, que o sobrinho voltou com o velocino e se recusa ainda assim a devolver o trono para ele. E aí o que a Medeia vai fazer? Ela vai fazer amizade com as filhas do rei Pélia. Tá faltando um S aí, né, gente? É Pélias. Vocês me perdoem. Mas então, ela faz amizade com essas meninas e ela convence as meninas a fazer ali um ritual de rejuvenescimento pro pai, né? Porque o pai já tá muito velhinho, aquela coisa toda. E aí, para esse ritual de rejuvenescimento, o que elas precisam fazer? Elas precisam cozinhar o próprio pai em um caldeirão. Então elas esquartejam o próprio pai, colocam ali dentro daquele caldeirão e é isso. Medeia acabou de convencer 2 meninas a matarem o próprio pai.
Perceba que ela vai cometendo um crime atrás do outro para ajudar Jazão. Pois muito bem, eles resolvem fugir de lá. E para onde é que eles vão? Eles vão parar num lugar chamado Corinto. Lá chegando, Jazão, que já é casado com Medeia, pai de 2 filhos, acaba sendo convencido pelo rei do Corinto a se casar com a filha dele, né, com a Glauce, a princesa de Corinto. E Jazão aceita. Não contente com isso, o rei ainda decide banir Medeia de Corinto, junto com os filhos. Quando a nossa peça começa, a Medeia já sabe das novidades todas, né? Então ela já sabe que ela foi traída por Jazão, né? Por quem ela simplesmente destruiu a própria família, cometeu vários crimes e tudo mais, mas enfim, Jazão, ela já sabe, né, que vai se casar mesmo com a filha ali do rei de Corinto, e ela também já sabe que ela vai ser escorraçada de lá junto com os filhos. Essa peça, na verdade, começa com uma personagem que vai ser chamada aqui nessa edição de Nutriz. Ela é a ama de leite, né, dos filhos da Medeia, e ela está contando para a plateia, então, o que é que está acontecendo. Portanto, é ela quem vai contextualizar aqui o público. Então, ela vai contar mais ou menos ali um resuminho disso tudo que eu acabei de contar para vocês. Enquanto a Nutriz está lá contextualizando o espectador ou o leitor da peça, a gente ouve a Medeia chorando desesperada dentro da casa, né? A Nutriz está do lado de fora. Dali a pouco chega o pedagogo, né, que seria ali o tutor dos meninos, né, e vai conversar ali com a Nutriz também. E os dois aparentemente estão muito preocupados ali com a Medeia, mesmo porque eles conhecem a Medeia, sabem do que ela é capaz, então a preocupação é genuína, né? Tem um momento aqui em que a Nutriz vai dizer algo como, olha, quando os dois, né, a Medeia e o Jazão, estavam juntos, existia harmonia. Mas agora que eles estão separados, o que é que Medeia será capaz de fazer, não é mesmo? Esses dois personagens sabem de todos os crimes que a Medeia cometeu para ficar com Jazão, para ajudá-lo, etc. Eles também sabem da traição do Jazão e do estado de coisas. Então, assim, a Nutriz vai dizer pro pedagogo que a Medeia tá muito esquisita com os filhos. Então, no comecinho da peça, a ama já teme pelas crianças. Quando a Medeia aparece na peça, ela ainda tá lá se lamentando, chorando pra caramba, chamando deuses pra ajudá-la na vingança, né, e tudo mais. E aí é o seguinte, tanto a Nutriz quanto o coro dessa peça, que vai ser formado pelas mulheres do Corinto, vão dar ali uma certa razão pra Medeia. Nesse discurso da Medeia no começo da peça, ela chega a lamentar ali a situação da mulher divorciada, né, que muitas vezes precisa voltar pra casa do pai. E isso não é uma coisa bem vista. Então, assim, com todas essas lamentações, ela vai ganhando a simpatia do coro e, consequentemente, a simpatia do público também. Mas tá todo mundo pisando em ovos, né? O coro, a Nutriz, o pedagogo, tá todo mundo assim, não, Medeia, vai ficar tudo bem. E como eu disse pra vocês, ela chega a chamar, né, a pedir pela ajuda de 2 deusas, na verdade, né? A Temis, que é a deusa da justiça, e também a Ártemis, que é a deusa da caça. Só lembrando que Medeia não é 100% humana, né? Ela descende de Hélio, né, que é o deus Sol. Mas a questão aqui é que o buraco é um pouco mais embaixo. Então veja bem, a Medeia se indispôs, digamos assim, com a própria família para ajudar o Jazão. Então essa possibilidade dela voltar para casa do pai agora que está divorciada não é válida. Medeia em Corinto é uma estranha em uma terra estranha, né? Portanto ela contava com o apoio do Jazão. Jazão vai se casar com a filha do rei de Corinto por interesse próprio. Ele não tá nem aí para a primeira esposa e para os filhos que estão para ser deportados. Quem pede para o Jazão para que ele peça ao rei de Corinto que pelo menos os filhos possam permanecer em Corinto é a Medeia mesmo, essa ideia dela. Mas veja bem, não é que ele não ame os próprios filhos. É simplesmente que ele tem um interesse muito maior, né, em ter ali nome, riqueza, e sei lá, ele vai se casar com a filha do rei, ele vai acabar sendo o próximo rei de Corinto mesmo, né, então tem toda uma ambição aí rolando. Só que você percebe que ele foi meio burro, né, porque afinal de contas, olha com quem ele está fazendo isso tudo, né. Ele conhece muito bem a esposa, ele sabe do que ela é capaz. Então talvez a gente possa dizer que Jazão aqui nessa peça subestima a capacidade de vingança de Medeia. E aí essa cena de confronto, né, verbal entre a Medeia e o Jazão é na verdade uma lavação de roupa suja danada. É uma briga horrorosa. Eles vão dizendo várias verdades ali, um na cara do outro.
E o Jazão tá ali, sempre jogando toda a culpa na Medeia. Ele vai inclusive dizer que ela está sendo deportada por conta da língua dela, ela não consegue ficar quieta, né? Ela incomoda, por isso ela vai ser deportada. E nisso o coro vai ficando cada vez mais do lado da Medeia, e o público também. Para você ter uma ideia de quem é esse Jazão aqui dessa peça, ele chega a dizer para Medeia que ele só está se casando com a filha do rei para dar uma vida melhor para os filhos. Só que o rei já determinou que os filhos serão deportados junto com a mãe. Então, assim, antes dessa cena, dessa brigona aí entre o Jazão e a Medeia, o próprio rei aparece para conversar com Medeia também. E a Medeia chega a implorar a ele pelo menos mais um dia no Corinto. E um dia é tudo que ela precisa, né, para bolar aí a vingança e colocá-la em prática, tá certo? Quando o rei sai de cena, olha só o que ela diz. Isso aqui tá na página 59 dessa edição aqui, ó, ali pela linha 375. Ela diz o seguinte: hei de fazer do pai, marido e filha uma trinca sinistra, pois domino imenso rol de vias morticidas. Embora ignore por onde começo, meto fogo no ninho conjugal, enfio-lhes a lâmina no fígado. Então ela começa a bolar a vingança assim que o rei se retira, né? E a gente tem aqui nessa peça até uma participação especial do rei Egeu, que é o rei de Atenas. Ele está ali visitando a Medeia, já que ele está ali em Corinto, para visitar um oráculo, na verdade, né? O que está acontecendo com o rei Egeu? Ele não pode ter filhos. Tá com uma certa dificuldade aí, ele então foi consultar esse oráculo. A Medeia até chega a dizer assim pra ele: não, eu conheço aí uns negocinhos aí que você pode fazer pra te ajudar, enfim. Conversa vai, conversa vem, Medeia conta todo o seu drama pro rei Egeu, e o rei Egeu vira pra ela e diz o seguinte: olha, eu só não consigo arrumar transporte pra você, mas se você conseguir chegar a Atenas, né, lá você vai ter morada, né, enfim. Então ele promete abrigo pra Medeia. Então perceba que, né, nem tudo tá tão perdido assim. E com a saída de cena do Egeu, ela termina de bolar ali toda a sua vingança. Então o que é que ela vai fazer? Primeiro, ela vai convencer Jazão de que ela mudou de ideia e agora ela super apoia o casamento dele com a princesa. Segundo, ela vai fazer Jazão prometer conversar com o rei, né, pelas crianças ali, né, para permitir que pelo menos as duas crianças permaneçam em Corinto. Terceira etapa da vingança: fazer com que essas crianças levem presentes para a princesa. O que as crianças vão levar para ela de presente? Vão levar um vestido e uma tiara, que a Medeia, na verdade, acabou de mergulhar em um veneno. Então, assim, quem encostar tanto na tiara quanto nesse vestido vai morrer uma morte horrível. Feito isso, vem a última etapa da vingança, que é a mais terrível de todas, que é o quê? Matar os filhos de Jazão. Só que veja bem, os filhos de Jazão são filhos da própria Medeia também. O coro, depois de ouvir todo esse plano de vingança, passa a tentar convencer a Medeia a mudar de ideia. Só que é aquilo, né? Você percebe que essas mulheres de Corinto estão pisando em ovos porque Medeia pode fazer alguma coisa com elas também, tá certo? Então, assim, Medeia ignora grandão o coro e dá, então, início à vingança. E vai tudo dando muito certo. Inclusive, quando a Glauce, né, a princesa, filha do rei, nova esposa de Jazão, recebe os presentes, ela resolve experimentá-los imediatamente. Então ela põe o vestido, coloca a tiara e começa a sofrer o efeito do veneno. E é um efeito horroroso. E aí, veja bem, enquanto ela tá lá estrebuchando, o pai resolve abraçar e confortar a filha. Quando ele faz isso, o que acontece? Ele também, o próprio rei de Corinto, entra em contato com aquele veneno. E morre a mesma morte horrorosa da filha também. Então veja bem, como se fosse ali um bônus pra Medeia. E não tem jeito, ela vai cumprir o plano todinho. Ou seja, né, na última etapa, o que ela precisa fazer? Matar os próprios filhos. Depois disso, Jazão vai desesperado ali atrás da Medeia, né, encontra os filhos mortos, mas Medeia não deixa que o pai sequer se aproxime dos corpinhos dos meninos. E aí o que ela faz? Ela foge com os corpinhos num carro guiado por dois dragões imensos, né? E quem emprestou esse carro para a fuga da Medeia foi o próprio avô Sol. E é assim que a peça termina. Mas aí a gente tem um detalhe também. Quando um mensageiro é enviado às pressas ali para contar para a Medeia que o plano dela deu certo, né, que a filha e o pai morreram ali, mortes horrorosas por veneno e tudo mais, ela vai concluir que é melhor mesmo que ela mate os próprios filhos
do que, sei lá, se as crianças caírem aí nas mãos dos inimigos, né? Eles vão morrer ali de um jeito muito pior. Isso na cabeça dela, né? Essas crianças morreriam de um jeito muito pior, já que, de certa forma, elas participaram da morte do rei e da princesa. Então é isso, ela decide que é melhor que ela mesma faça o serviço de matar os próprios filhos do que deixá-los nas mãos desses inimigos. Eu não acho que isso melhore a situação, mesmo porque páginas antes, né, ela estava lá muito decidida a matar os próprios filhos. Enfim, a plateia não vê a morte das crianças, né, mas ouve. Então, você ouve os gritos das crianças, as crianças tentando fugir das mãos da mãe. É um negócio tenebroso mesmo. Mas é aquilo, então a plateia que começa a assistir essa peça, ficando do lado de Medea, né, se compadecendo dessa mulher traída e etc., mais ou menos, né, porque a gente sabe de todos os crimes que ela cometeu para estar ali, bom, enfim, é um negócio conflitante, né? Ler esta peça é mais ou menos o mesmo efeito de assistir, sei lá, uma temporada de Dexter. Mas é aquilo, quando ela coloca o plano em prática, não tem jeito. E aí tem aquela questão, né, de que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Mas aí a gente precisa se lembrar de que Medea não é 100% humana. E além dela ter destruído todos os planos do marido, né, de se casar com a filha do rei, de um dia se tornar rei de Corinto, aquela coisa toda, ela também mata os filhos de Jasão numa tentativa de evitar que ele procrie, né? Então ela tá, ao matar os filhos, ela tá matando também a sua descendência. É como se ela quisesse apagar Jasão da face da terra mesmo. Bem, é uma peça incrível, é a minha tragédia grega favorita, mas é pesado o negócio. Enfim, essa peça aqui também tem algumas adaptações para cinema, tem uma versão do Lars von Trier, mas a que eu acabei assistindo, depois de terminar a leitura aqui da peça dessa vez, foi a versão do Pasolini. E assim, é um filme bastante lento, acho que é um filme que não envelheceu muito bem, mas ainda assim ele é bastante curioso, porque você tem também a contextualização e aí a história, né, vai se desenrolando de um jeito muito lento e assim, você percebe que o diretor daquele filme prezou bastante por mostrar ali os costumes da Grécia naquela época. Então, você tem cenas imensas ali de alguns rituais que a Medea faz, né? De algumas festividades, da forma como eles preparam alimentos. Então, assim, a peça mesmo, né, as falas, o desenrolar aqui da vingança de Medea e tudo mais, deve levar, sei lá, meia hora dentro daquele filme de quase 2. Ainda assim, é uma versão interessante. A Medea do filme é a Maria Callas, então, assim, acho que vale a pena vocês darem uma olhada também. E a saída que o diretor encontra para a fuga da Medea no finalzinho da peça, que é também a última cena do filme, foi bem interessante. Mas é isso então, deixo a recomendação desta peça incrível e também do filme do Pasolini. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Depois vocês me contem aí nos comentários o que foi que vocês acharam da leitura de Medea. A gente vai se falando e eu vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.